porque Jesus entrou na minha casa. Mas eu tive que perdoar, eu tive que me humilhar. Eu tive que me humilhar dizendo assim: eu errei, me perdoa. E Jesus restaurou. Será que nesta manhã você precisa se humilhar? Será que nesta manhã você precisa perdoar? Será que quando você chegar na tua casa, você precisa pegar o seu telefone e ligar talvez no Brasil? Talvez ligar no teu país e dizer: eu estou ligando para te pedir perdão. Eu estou ligando para te dizer que Jesus te ama e Ele tem uma obra na tua vida. Hoje meu irmão, ele é co-pastor de uma igreja em Santa Catarina. Meu irmão mais velho, e eu sempre prego lá. E quando ele vai me apresentar, ele diz: irmãos, eu quero apresentar a missionária Marisa, mas também quero apresentá-la como a minha mãe da fé. E também quero apresentar como minha irmã. Irmão, vocês não sabem a alegria do meu coração de Jesus ter entrado na minha casa. Jesus quer entrar na tua casa nesta manhã. E Ele quer mudar a sua história. Hoje eu tenho uma esposa abençoada, um marido abençoado por Deus, que me ama, que apoia totalmente o meu ministério. Que neste momento ele não pode estar aqui, mas ele está lá em casa. Eu moro no estado de Rhode Island. Ele está lá preparando os DVDs. Ele está trabalhando nos projetos de Deus na minha vida, no meu ministério. Muitas pessoas dizem: missionário, mas até mesmo antes de eu casar em Campo Rio, as pessoas diziam: mas ele não é pastor, ele não tem um ministério. Hoje eu posso dizer, como eu li certa vez uma frase de Joyce Meyer a respeito do seu esposo, quando questionavam a mesma pergunta. Ela disse que o papel do seu esposo nos bastidores do seu ministério era tão importante como nos púlpitos. E hoje eu digo a mesma coisa a respeito do Wander, meu esposo. O papel dele no bastidor do meu ministério é tão importante como eu estar aqui agora ministrando a palavra do Senhor. Porque foi o Senhor que deu. Hoje eu posso dizer que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E tudo que eu tenho é abençoado. Que você nesta manhã possa ouvir este testemunho que o Senhor me levou a contar. E saber que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A luta não é contra a pessoa. A luta não é contra a tua mãe, não é contra o teu pai, não é contra o teu marido, a tua esposa. A luta não é contra os teus irmãos, a luta não é contra o teu patrão. É contra o mundo espiritual. É contra o espírito maligno que tem atuado, que tem usado eles para fazer o que não é bom. Mas a partir do momento que você orar, a partir do momento que você confrontar e colocar a sua vida na brecha por eles, você pode ter certeza e convicção que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar a tua casa, a tua família. Mas tudo precisa de clamor, tudo precisa de oração. O cego de Jericó, o que ele fez? A palavra do Senhor diz que ele clamou. Jesus ia passando, ninguém tinha feito nada para ajudar ele. Então ele sabia que ele dependia somente dele naquele momento. E ele então procurou usar aquilo que ele tinha em seu alcance. Ele não tinha visão para ver Jesus chegando, para ver onde Jesus estava. Mas ele tinha as suas cordas vocais e a sua voz para gritar pelo nome de Jesus. E quando Jesus passava, muitos mandaram ele ficar quieto e calar a boca. Mas ele não desistiu, porque ele queria a vitória dele. Ele queria o milagre dele. Por isso ele clamou cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz: Senhor, fica quieto, cala a tua boca, ele não vai olhar por você. Ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não queria falar com aqueles, ele queria falar com Jesus. Talvez muitos vão tentar te calar, dizer que você não vai conseguir, que a tua palavra não tem valor. Continue clamando por Jesus, porque Ele tem uma palavra de vitória para você. Você é escolhido dessa geração para impactar a tua parentela, para impactar a tua família, para impactar aqueles que te conhecem e aqueles que passarão a te conhecer através do Senhor. Josafá foi um homem chamado por Deus para impactar a sua geração. Ele foi um homem como nós, falhos, com suas paixões, como Elias também, mas um homem que buscava Deus, que sabia que a sua vida tinha que estar na dependência do Senhor. E ele, governando ali Judá, tudo que ele ia fazer, em todas as batalhas que ele ia enfrentar, ele procurava a voz de Deus, para Deus dizer para ele se era tempo dele enfrentar a batalha ou se era tempo dele esperar. Em nenhum momento ele se decidia sozinho ou tomava decisões.
E aqui a palavra do Senhor diz no capítulo 20, a partir do versículo 21. Diz que 3 grandes exércitos se aproximavam de Judá para destruí-lo. 3 grandes exércitos inumerosos, onde não tinha como contar, começavam a se aproximar de Judá para destruir a cidade de Deus. Então os atalaias que ficavam olhando para ver se algum inimigo se aproximava, correu até Josafá, dizendo a ele: rei, vem 3 grandes multidões contra nós, e é um povo numeroso no qual nós não poderemos dar conta deles. O que vamos fazer? Então veio o homem e avisou que multidões de inimigos se aproximavam. Exércitos de inimigos se aproximavam para destruir aquela nação. E Josafá, segundo a palavra, o que ele fez? Ele poderia ter convocado o seu exército, ele poderia ter pegado as suas armamentas, os seus cavalos de guerra e colocado em posição de guerra, porque eles estavam se aproximando. Poderia ser a atitude de qualquer rei que estava na frente de decisões de batalha. Mas eu entendo e aprendo que Josafá tinha um coração voltado a Deus, e que ele verdadeiramente preferia estar na dependência de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a história dos seus antepassados. Ele conhecia a história que Deus havia aberto o mar vermelho para o seu povo passar, e que o povo de Faraó, os cavaleiros de Faraó, todos eles pereceram, e nenhum homem de Deus, nenhum judeu ficou para trás. Ele sabia da história que o seu povo entrou na terra prometida, que Deus ajudou que eles passassem pelo Jordão, que o Senhor havia derrubado as muralhas de Jericó, que Deus havia feito grandes coisas no meio do seu povo, dos seus antepassados, dos seus pais. E ele sabia que na sua geração não ia ser diferente. Ele sabia que na sua vida não ia ser diferente, porque o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de todos aqueles seus antepassados, também era o seu Deus, era o Deus que ele servia. Por isso ele fez como todos os outros fizeram. Diante de uma batalha, diante de uma circunstância contrária, ele buscava a Deus em clamor, jejum e oração. Eu tenho uma notícia para você nesta manhã. O mesmo Deus desses grandes homens de Deus é o nosso Deus. Aleluia. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez sinais e maravilhas naquela época, é o mesmo Deus que está aqui hoje na nossa presença. Aleluia. É o mesmo Deus que se manifesta na nossa vida. É o mesmo Deus que se manifestou ali no dia 13 de fevereiro de 2001, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Olhou para mim e fez grandes promessas, e hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Hoje eu faço parte do maior evento missionário do mundo, os Gideões Missionários da Última Hora. Hoje eu faço parte da geração que faz a diferença na terra, levando o precioso evangelho. Por quê? Porque eu me dispus a acreditar e a decidir que verdadeiramente Jesus ia fazer na minha vida. Nesta manhã, tudo que você tem que fazer é decidir, acreditar de todo o seu coração que Deus é o Deus do seu livramento, que é Deus que pelejará pela tua causa, é Deus que mudará a tua história. Não viva mais superficialmente na presença de Deus. Não ore mais superficialmente, não. Mas mergulhe nesta manhã na presença do Senhor. Mergulhe nesta manhã na presença de Deus. Aleluia. Chega de superfície na nossa vida espiritual. Chega de viver a mesmice. Chega de viver o comodismo. Vamos buscar nos rasgar na presença do Senhor, porque coisas tremendas virão, coisas impactantes virão acontecer. E diante da notícia que Josafá recebeu, a palavra do Senhor diz que a primeira atitude que ele fez foi temer. Nós devemos temer o pecado, correr dele, porque é a única coisa que nos afasta de Deus. E Josafá temeu os seus inimigos, porque ele sabia que era muito grande diante do seu exército, que eles não poderiam enfrentar. Era 3 grandes milhares de multidão ali, milhares de pessoas numa grande multidão. A palavra do Senhor diz que ele pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Ele convocou todo o povo de todas as cidades de Judá, homens, mulheres, crianças. Convocou todos no pátio de Judá
Então ele anunciou o decreto que uma grande multidão de inimigos vinham contra eles, no qual humanamente eles não poderiam enfrentar. Eles seriam todos destruídos e dilacerados à espada. Mas que eles tinham uma grande saída. Eles tinham um grande escape, que se chamava Jeová Jiré. E que se eles se colocassem a buscar, a orar e se consagrar naquele tempo, livramento do céu viria para eles. Eu não sei qual é a multidão de problemas que tem se aproximado ou se alojado na sua vida, mas eu quero te dizer e te convidar nesta manhã para que você venha buscar o Senhor. Não tente vencer com a força do seu braço, porque a Bíblia diz que enganosa é a nossa força e o nosso coração, mas que o Senhor é Ele que nos vence, é Ele que nos dá vitória. Então eles convocou todos e colocou todos para jejuar e orar. E ele começou a dizer ao Senhor, ele começou a orar, fazer uma oratória com o Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois não é tu dominador sobre todos os reinos das gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Ele começou a declarar o poder de Deus. Ele começou a destacar a Deus, a grandeza de Deus. Aleluia. E ele continuou a dizer: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? Não desse a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E ele continua: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Ele estava dizendo a Deus a sua necessidade, e já declarando que Deus viria ao encontro dele, que Deus responderia. Aí eu me lembro de Jesus, quando foi ali na cidade de Betânia, atendendo o chamado das suas amigas Marta e Maria, mas chegando atrasado no quarto dia, mas atrasado para os olhos de Marta, Maria e judeus, porque Jesus jamais vai chegar atrasado na minha e na sua vida. Jesus jamais vai chegar quando não tem mais o que fazer. Jesus jamais vai chegar quando não há esperança. Quando não há esperança nos nossos olhos, quando nós não podemos fazer mais nada, é neste momento que Deus tem poder para fazer tudo ao nosso respeito. E quando ele chegou ali e mandou que tirasse, antes de mandar tirar a pedra, ele fez uma oração a Deus dizendo: Pai, eu te dou graças e te agradeço por ter ouvido a minha oração. Eu te agradeço pelo milagre. Ou seja, ele ainda não havia dado ordem para Lázaro sair ali do túmulo, mas ele já estava agradecendo a Deus pelo milagre. Comece a agradecer a Deus pelo milagre que vai acontecer na tua vida. Comece a agradecer a Deus pelo milagre dos teus papéis. Comece a visualizar o teu green card. Comece a visualizar o teu documento dizendo: Deus, obrigado, olha, esse green card é tão lindo, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque em breve eu vou pegar esse papel na minha mão e vou viajar ver os meus parentes. Obrigado, Deus, por isso que o Senhor fez por mim. Obrigado, Senhor, por essa porta que o Senhor abriu. Comece a materializar a tua vitória. Comece a enxergar pelos teus olhos espirituais, e o mundo espiritual se abrirá em seu favor. É pelo mundo espiritual, é na visão que a gente vence. Não fique aí lamentando, murmurando, mas comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus por aquilo que naturalmente não existe, mas no mundo espiritual é real na nossa vida. Aleluia! Josafá começou já a agradecer, e ele convocou todo o povo. Aí eu me lembro de Salmo 136. Ó, quão bom e suave, agradável e maravilhoso em minhas palavras é que os irmãos vivem união. Irmãos, a união faz a força. É verdade. A união entre os irmãos é terapêutico. A união entre os irmãos, a palavra do Senhor aqui diz que é como óleo que desce sobre a barba de Arão.